Agora eu vou estar mostrando o design e os resultados da nossa terceira Research Question desse estudo, né? Qual é o impacto, né, das falhas desse projeto. Para isso, a gente faz uma contagem do número de issues e pull requests que ficaram em abertos desses 104 projetos que falharam. A gente encontrou pouco mais de 4.700 issues que ficaram em aberta e por volta de 300 pull requests que ficaram abertos desses 104 projetos que falharam. O impacto negativo, né, desse abandono desses projetos, né, então inclui que esses bugs, né, e features que foram desenvolvidos ou que foram encontrados não serão mais considerados, né, devido ao abandono desses projetos, e os pull requests, né, que foram submetidos pelos seus contribuidores não serão implementados. Nesse gráfico ele mostra dois violin plots, né? O primeiro representa, né, as issues que ficaram em aberto, tendo como mediana 32, né? E no segundo gráfico a distribuição dos pull requests que ficaram em aberto, tendo como mediana o valor 4. Agora eu vou mostrar o design e os resultados da nossa quarta Research Question, né, como que os desenvolvedores tentaram evitar a falha, né, dos projetos. Para isso a gente analisou manualmente, né, mais de 1.600 issues, tanto issues em aberto quanto issues que já foram fechadas. Em 32 issues, a gente encontrou que os desenvolvedores discutiam sobre o real andamento, né, do projeto, como por exemplo, alguns títulos dessas issues, né, faziam a seguinte pergunta: esse projeto, né, ele está morto? Esse projeto está sendo mantido? O desenvolvimento desse projeto ainda está sendo... Esse projeto ainda está em desenvolvimento? Então a gente descobriu que nessas 32 issues a gente encontrou, né, 3 estratégias, né, que os desenvolvedores tentaram para evitar a falha desses projetos. A primeira foi mover, né, a conta de proprietário para uma conta organizacional, né? Eles tinham esse intuito que era para dividir as responsabilidades de estar mantendo os seus projetos. Como segunda estratégia, a gente viu que alguns proprietários tentaram incluir novos core developers. Com isso, esses novos desenvolvedores eles podiam avaliar as issues, eles podiam avaliar os pull requests que eram submetidos. A gente contou essa estratégia em 5 projetos. E em 3 projetos, a gente viu que alguns owners tentaram transferir de fato a manutenção para novos desenvolvedores. E por último, a gente viu que apenas eles sugeriam, né, que os seus contribuidores migrassem para outro projeto. Só que de fato a gente não considera isso como uma estratégia, porque de fato eles apenas sugeriam seus contribuidores a estar migrando para outro projeto. Como exemplo, né, da primeira estratégia, que os desenvolvedores criaram uma conta organizacional, né, com o mesmo nome do projeto, só que de fato esse projeto não era mais mantido apenas por uma pessoa, e sim composto por várias pessoas que tinham acesso, né, a esse projeto. Como exemplo, né, que a gente encontrou em uma dessas issues, a gente viu que os desenvolvedores eram totalmente, né, concordavam totalmente com essa ideia de criar, né, uma conta organizacional e transferir o controle para outros desenvolvedores. Da segunda estratégia, alguns desenvolvedores ofereciam
ofereciam ajuda para estar mantendo os projetos como Core Developers e com isso ter acesso, né, às issues e pull requests, estar avaliando. Então eles perguntavam, né, se os proprietários eles tinham interesse em estar adicionando eles como colaboradores do projeto. E no último, né, a gente viu que alguns projetos tentaram, né, transferir a manutenção de fato para outros desenvolvedores. Como exemplo, a gente vê essa resposta aqui, né, que o proprietário do projeto estava procurando por um novo mantenedor. Um dos principais resultados desse estudo, né, a gente vê que as 5 razões mais comuns de falhas, então, dos sistemas open source foram devido ao surgimento, né, de um forte competidor, porque esses projetos tornaram a funcionalidade do projeto se tornou obsoleta, a falta de tempo do principal contribuidor ou a falta de interesse, e por último porque esse projeto era baseado em tecnologias, né, que estavam fora do mercado. Avaliando, né, o conjunto de projetos que falharam com os principais, com os projetos mais populares do GitHub, a gente viu uma enorme diferença, uma diferença significativa, né, no uso de guidelines, né, para contribuir. Em apenas 16% dos projetos que falharam utilizavam isso, versus 72% dos top projetos. A gente viu também uma diferença significativa no uso de integração contínua e, por último, na utilização de licença.